Bom, essa não é uma resposta muito fácil não, porque eu acho que já tem tanto tempo que eu acho que eu não me lembro um motivo específico não. Mas eu acho que foi a paixão pelo futebol, na verdade, né, porque, assim, a minha vontade era tentar ser como o meu parceiro de jogo hoje aqui, o Ricardinho, era ser jogador. Não deu. E aí tinha 2 caminhos para seguir: trabalhar com futebol, ou na medicina, preparação física, cursar educação física, ou cursar jornalismo. Então aí, entre uma coisa e outra, acabei pesando, e aí fui para o jornalismo, para trabalhar com o futebol. Só que no começo, os meus primeiros 2, 3 anos de carreira, eu trabalhei bem longe do futebol, eu trabalhei com cultura, jornalismo cultural. O que foi bom também é que acaba expandindo um pouco mais os horizontes, você cria uma outra visão da profissão também. Depois teve uma época que eu fiz jornalismo de geral na Rádio MEC, eu cobria tudo, política, economia, enfim, cidade e pouquíssimo esporte, ou quase nunca. E aí depois é que eu consegui na Rádio CBN fazer um programa de esporte com Edson Mauro e com o saudoso Sérgio Noronha. Aí depois eu fui para o estágio da Globo e estou lá desde então. Mas assim, se tiver que apontar um motivo específico para eu entrar no jornalismo, foi a minha paixão por futebol. Bom, o que me levou a ser jornalista foi um encantamento com a notícia, desde criança. Claro que a notícia do esporte era a prioridade da minha vida. Eu sou de um tempo que tudo vinha praticamente pelo rádio e pelo jornal impresso. E eu sempre fui apaixonado pelo noticiário e tudo. E quando eu comecei a me entender por gente, nós tínhamos crises no mundo como nós temos hoje em dia, né? Tínhamos a guerra do Vietnã, mas tínhamos a seleção de 70, tínhamos um regime de exceção no Brasil, e isso tudo me encantava. E isso me levou a me apaixonar pela notícia, a fazer do jornalismo uma paixão, e a paixão pelo futebol me levou a ser jornalista esportivo. Mas é mais ou menos esse o caminho. Sempre gostei de futebol, desde criança frequento estádio, sempre frequentei com a minha família. E eu sempre soube que eu queria trabalhar com futebol, viver de futebol. E eu sempre gostei de contar história, de escrever e tal. E em certo momento eu descobri que no jornalismo eu podia ter os dois. E aí eu, desde muito nova, já entendi que essa seria a minha profissão e que eu queria seguir assim. Cara, eu sempre gostei muito de comunicar, né? E aí, logo no início, assim, que eu tava aquele pensamento de, cara, o que eu vou fazer? Sempre gostei muito de futebol e o jornalismo esportivo era uma área que eu já queria. Eu pude vencer o concurso Craque da Voz da Rádio Globo e a partir dali despertou ainda mais essa minha vontade, né, de fazer jornalismo. Acho que é uma profissão que é muito bacana, né? É claro que hoje em dia, com a chegada também da internet, né, muita gente já acredita naquilo que ela vê no primeiro momento e, em alguns casos, muitas pessoas acabam não checando a informação. Virou um desafio muito grande, mas acho que quem faz da maneira correta, quem tem uma credibilidade, é muito bacana de se acompanhar. E, cara, comunicar é uma paixão. E o jornalismo, especialmente esportivo, ele tem o meu coração. Então, desde sempre foi aquilo que eu queria fazer. Bom, acho que primeiro de tudo a minha paixão pelo rádio, né? Porque eu cresci ouvindo rádio junto com meu pai, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, né? Meu pai ouvia muito rádio e eu sempre, desde muito pequeno, era fissurado. Eu tinha uma atração muito grande por aquela caixinha, né? Que emitia um som que para mim era um som poderoso, um som mágico, assim. E eu ficava sempre me perguntando como é que esses caras conseguem contar uma história com essa velocidade astronômica e mexendo com a imaginação de todo mundo, né? Então, isso despertou em mim essa vontade de querer buscar a comunicação. Depois, a Copa do Mundo, e eu lembro especificamente da Copa de 82, foi quando eu estava me alfabetizando e nas transmissões da Globo, com a narração do Luciano do Vale, o Brasil jogando, a cada gol do Brasil, o jogador tinha o seu autógrafo, né? Colocado na televisão. Então eu ia para frente da televisão, depois pegava um caderno, rabiscava, minha mãe conta até hoje que eu sempre fazia isso, especialmente com a assinatura do Zico e tal, e depois jogando futebol de botão, gravando meus jogos em gravador com fita cassete, ouvindo, botando meus pais para ouvir, e a mesma coisa, queria ser jogador de futebol, tentei algumas vezes, não consegui, então naturalmente que para seguir no esporte, para seguir próximo, eu tinha que ir para a comunicação. Então decidi estudar, fui fazer jornalismo, me formei e também foi construindo a minha carreira, primeiro com o rádio, né? Eu sou de origem do rádio, fiz de tudo também no rádio, jornalismo geral, produção em esporte, reportagem, apresentação de programas e aí sim a narração. E a partir do momento em que eu me destaquei no rádio, eu recebi o convite para ir para a televisão e lá no Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre, né?
trabalhei na RBS, que é afiliada da Globo, saí da Rádio Gaúcha, que é a rádio principal lá no Sul, e fui para a RBS TV, afiliada da Globo, e a partir dali me consolidei também como narrador e tal, a chance de narrar para o Sport TV, até o convite de vir para o Rio de Janeiro, já são aí quase 15 anos, né, no Rio também, narrando no Sport TV, no Premier, e aqui, né, porque já lá em Porto Alegre já fazia mais tempo. Então acho que juntou esse combo, né, primeiro a paixão do rádio, o futebol, e depois foi só me aperfeiçoar e buscar, de fato, entrar na comunicação e seguir nessa profissão que eu amo tanto. Na verdade, eu escolhi ser jornalista mesmo no ano que eu fiz vestibular. Só que eu acho que, no fundo, tudo que eu vinha fazendo ao longo da minha vida me encaminhava para isso. Eu só, na verdade, eu acho que eu percebi isso no ano que eu fiz vestibular. Esse ano eu estou com 43 anos de formada. Não faria outra coisa na vida. Eu acho que a gente ainda tem naquele DNA, a gente acha que o jornalista pode mudar o mundo. E eu acho que a gente pode. Inclusive em épocas de inteligência artificial, lembrem, por exemplo, nessa nossa área de esporte, que ninguém vai conseguir perguntar para a inteligência artificial o resultado do jogo que acabou agora, porque ela não tem onde buscar essa informação. Então, esse seu trabalho, esse seu papel é muito importante. Ética, cuidado, compromisso com a informação. E esse negócio de vocês ouvirem, jornalismo está acabando. Olha, eu tenho 43 anos de jornalismo e nunca isso aconteceu. Você tem um monte de histórias para contar e o que importa é o que você faz pela profissão. Se tem brilho no olho, se tem ânimo, se tem empolgação, mesmo com coisas pequenas, com certeza você vai ser um jornalista eternamente. Não é quando desliga o jogo, acaba o jogo, que a gente deixa de fazer, não. Tá na veia, tá no DNA, tá na gente, viu? Cara, isso aí é um assunto bem interessante, porque o jornalismo tá na minha vida desde o início. Não por ter alguém da família, mas eu sempre fui um cara que gostei de informação, sempre na escola, seja lá onde fosse, na rua, eu era o cara que sempre trazia as informações, olhava os jornais na minha época, não tinha tanta rede social ainda, não sou tão velho não, mas era a época do jornal ainda, então eu sempre gostei de descobrir as coisas, de saber o porquê que estava acontecendo, sendo noticiada aquela situação, e não tinha como não ter seguido essa carreira, demorou até um pouquinho, mas quando eu comecei a estudar, eu vi que de fato era para mim mesmo essa profissão. Cara, primeiro a paixão pelo meu clube do coração e a vontade de falar de futebol o tempo todo. Não ser um trabalho formal, um trabalho que a maioria das pessoas na sociedade tem. Um trabalho onde a gente tem a ciência de que a gente vai perder final de semana, vai perder aniversário, vai perder momentos importantes com os nossos, com a nossa família, enfim, nossas pessoas mais próximas, mas ainda assim a gente vai estar fazendo o que gosta. Foi isso que me fez como objetivo de vida, me fez ter esse objetivo de vida, que foi me tornar jornalista esportivo. Então, a profissão de jornalista é uma profissão muito nobre e ela é muito importante numa sociedade por conta das suas atribuições, né? O jornalismo você precisa cobrar, você precisa analisar, você precisa dar oportunidade para as pessoas falarem, você precisa prestar serviço também. Então, de alguma forma, eu encaro a profissão como algo muito importante dentro de uma sociedade democrática, como é a nossa aqui no Brasil. Agora, é preciso ser feita com muita responsabilidade, né? E que as coisas não se confundam hoje em dia com essa explosão de plataformas digitais que a gente tem, de muitas mídias, enfim, todo mundo tem espaço para fazer tudo, mas é importante a gente diferenciar o comunicador do jornalista, né? Nós, jornalistas, a gente tem algumas atribuições que são importantes. A profissão tem determinados pré-requisitos que você precisa cumpri-los, né? Todo jornalista precisa ou é um comunicador em potencial. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora que a gente for se comunicar, respeitar os valores da profissão. Então, eu acho que a gente vive uma fase importante de transição, houve uma mudança de era no mundo, com a chegada definitiva da internet como uma rede de integração das pessoas. Então, você está o tempo inteiro online. Agora, existem duas coisas distintas, o jornalismo profissional, né, e os influencers, que fazem conteúdo para a internet, mas que não é necessariamente um conteúdo de notícia, de jornalismo, que você ouve as duas partes, que você apura a notícia, que você tem fonte confiável e por aí vai.
No caso do esporte, a gente consegue ter uma mescla, né? Usar um pouco da empatia, de fazer uma comunicação mais leve, mas ao mesmo tempo há momentos que você precisa exercer o jornalismo para interpretar a notícia, para saber como noticiá-la e trazer sempre as duas versões, um grau de imparcialidade de preferência absoluto. É mais ou menos esse o conselho que eu dou. Siga em frente, que é uma profissão encantadora. Eu dou exatamente esse conselho. A gente tem que botar a cara, tem que fazer as coisas, tem que ganhar experiência também, ainda que seja um trabalho de graça, um site. Eu comecei escrevendo de graça para um monte de site, para botar a cara e para também ganhar um pouco de rodagem, né? Para não chegar muito cru aí nas redações. Quando eu entrei no Lance em 2015, já tinha alguma experiência, pelo menos. Então, isso é muito importante, porque você consegue conseguir cobrir jogo e outras coisas, e outros eventos, não necessariamente ligados ao futebol, mas botar a cara. Hoje a internet dá muita possibilidade, então, se você puder, né, sempre tentando ali, enfim, conhecer novas áreas, tentar de tudo e aprender, até para entender o que você quer fazer, né, o que você tem aptidão para fazer. Cara, eu acho que você tem que fazer aquilo que você gosta. Se esse é o caminho, é só você seguir o caminho. Poxa, Emerson, de repente eu não tenho condições de entrar numa faculdade. Cara, acredite no teu potencial. E o bacana da internet é que hoje, através de um celular, você pode ter o seu canal, pode ter o seu blog, pode criar a tua web rádio, o teu canal no YouTube. Então, hoje a internet ela dá uma possibilidade de você ter, né, a tua emissora, o teu canal, etc e tal. Então, assim, é acreditar no teu potencial, trabalhar, porque o jornalismo tem trabalho, né? Muita gente acha que é glamour, mas quem tem que aparecer são os personagens, não a gente. A gente acaba aparecendo ali porque, né? Mas o grande personagem é o jogador, é o entrevistado. Nós somos apenas uma pequena peça dessa engrenagem. Mas se você acredita nisso, busca o teu sonho que vai acontecer. Eu acho que, acima de tudo, você tem que ter um amor muito grande por aquilo que você faz, e no jornalismo não é diferente, né? A gente tem uma responsabilidade enorme na medida em que nós somos contadores de histórias, né? A gente precisa passar e contar essa história de uma maneira muito verídica. E para isso de fato, a necessidade da gente seguir o que a profissão nos impõe, com a ética, com o respeito, com a responsabilidade que nós temos enquanto comunicadores e contadores de histórias, né? Eu acho que, acima de tudo, é isso. E quem de fato deseja, e a gente sabe que hoje em dia a facilidade é imensa para essa geração que está chegando aí de novos comunicadores, novos jornalistas, que você tenha um pouquinho de reflexão e pensamento, acima de tudo, para ser muito verdadeiro naquilo que você quer exercer e cumprir a profissão como ela exige, com respeito, com responsabilidade e, acima de tudo, com muita ética, né? Olha, meu conselho para você que está começando é uma coisa difícil, principalmente para a nova geração, que é ler. Leiam para vocês entenderem como as coisas acontecem e que esteja presente. O jornalista ele tem que estar na hora, vendo o que aconteceu, para ele transformar aquilo numa notícia. Então ele tem que apurar bem, ele tem que ler bem, ele tem que se informar bem e principalmente ter ética na profissão. Quando você faz isso, seu caminho já tem mais da metade trilhado. Cara, a única coisa que eu tenho a dizer, igual também eu estou começando, tenho algumas experiências, mas também é o meu início, tenho 5 anos aí na caminhada, é continuar batalhando, lutando em busca da oportunidade, porque quando ela aparecer, que às vezes a galera espera um pouco ela chegar para começar a mostrar serviço, mas é sempre bom começar antes para quando a oportunidade aparecer, estar sempre pronto e preparado para esse tipo de situação. Cara, faça contatos. Não importa onde você estiver trabalhando, seja em um blog de pequena expressão, seja na sua rede social, sempre vai ter alguém te assistindo, sempre vai ter alguém te ouvindo, sempre vai ter gente querendo consumir o seu trabalho. Não importa. Se você fez um vídeo e uma pessoa foi impactada, já está valendo. Então, faça contatos, esteja nos lugares e principalmente, se dedique ao máximo para que o teu conteúdo reverbere da melhor forma possível. E seja justo também. Não adianta querer passar com a carroça na frente dos bois. Então, você vai ter que sempre ser justo, ser honesto, porque galgando de degrau a degrau, certamente você vai chegar longe, não somente no jornalismo, mas em qualquer profissão que você escolheu para sua vida.